em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Até aqui. Já é uma palavra tão abençoada, né? Já é tão edificante, mas o Senhor ainda tem mais para falar ao seu coração. E isso é que é bom, que o Senhor, quando a gente acha que já tem o suficiente, Ele ainda tem muito mais para nos mostrar. E isso é muito bom. Bom, então, a gente começou a falar aqui, ele leu esse trecho do livro de Jeremias que fala da nova aliança. Mas é importante que a gente entenda o que foi a velha aliança para saber o que a nova tem de tão especial. E eu estava estudando ali e no meio dos meus estudos eu encontrei que a palavra que falava de aliança no Velho Testamento era berit. A palavra berit, que foi traduzida no Velho Testamento, quando você olha a aliança que Deus fez com Abraão, vários tipos de aliança que está no Velho Testamento, a palavra no original hebraico é berit. E foi traduzido para nós como aliança. Por todo o contexto, a aliança se encaixou melhor na tradução. Só que a palavra berit, o original das palavras, elas são muito mais ricas de significado do que a nossa língua. A nossa língua derivou do hebraico, do latim, ela veio sendo uma modificação durante o tempo, o português. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho de significado. Uma palavra que tinha um significado desse, a gente reduz para um daqueles e aquilo ali é o que passa para a próxima língua, que nasce de outra. Então, assim, na palavra em hebraico, berit, que foi traduzida como aliança, não tem só o significado de aliança. Ela tinha um significado mais amplo. Era o significado de pacto. E por que o pacto foi escolhido como a palavra berit em hebraico para ser colocado no Velho Testamento? Porque pacto é diferente de promessa. Deus escolheu para colocar no Velho Testamento o simbolismo da velha aliança como um pacto. Por quê? O pacto é diferente de uma promessa. A promessa obriga somente a pessoa que fez aquela promessa, enquanto que o pacto obriga igualmente as partes que se envolveram naquela aliança. Então, o pacto tem força de lei entre as partes. Como assim? Vamos explicar melhor. A promessa, quando eu faço uma promessa, eu estou me comprometendo a fazer algo para alguém. Mas quem está obrigado a fazer sou eu. Eu mesmo falei e eu mesmo vou fazer. Só uma das pessoas da aliança é que tem que fazer alguma coisa. O pacto é diferente. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte, e nós dois estamos aí em aliança, porque eu faço a minha parte e você faz a sua parte. A aliança no Velho Testamento era assim, berit, pacto. Eu, servo de Deus, tinha que obedecer à lei. E Deus faria a parte dele, seria fiel, nos daria as bênçãos, tudo aquilo. Esse era o período da lei. Por isso que a gente diz que no Velho Testamento o período era da lei. Nesse momento, nós, seres humanos, que ali foi chamado Israel, ali foi chamada a nação de Israel para fazer parte desse pacto. Mas nós, como Israel de Deus, também podemos nos colocar nesse pacto. Essa velha aliança tinha assim, os dois lados tinham que fazer alguma coisa para o bem comum. E somente quando os dois lados faziam é que o bem comum podia ser feito. Aquela finalidade era atingida. Agora, a aliança que está dita no Novo Testamento, que é a nova aliança, que é essa que nós vamos falar mais nessa noite, já não é na palavra berit. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, então não é em hebraico. O Velho Testamento estava em hebraico. O Novo Testamento está em grego koiné, que teve também no Novo Testamento a palavra traduzida por aliança, mas que também não queria dizer só aliança. A palavra em grego, que foi traduzida como aliança no Novo Testamento, é diatek. Diatek. Essa palavra está em grego e ela quer dizer testamento também. Ela pode ser traduzida por aliança, mas também pode ser traduzida por testamento. E aí o que acontece?
No testamento é diferente de um pacto ou de uma promessa. O testamento é assim, é uma disposição, isso acontece até aqui no Brasil, no nosso direito, é assim. O testamento, ele é uma disposição feita por uma parte, ou seja, eu, em vida, escrevo algumas regras, algumas obrigações, e quando eu morro, eu deixo lá para o cartório, quando eu morrer e bater lá minha certidão de óbito, eles já vão ter o meu nome lá, vai vasculhar, e eles vão buscar aquilo que eu coloquei lá como disposição, as obrigações que eu quero que sejam cumpridas depois da minha morte. E ali, ninguém pode alterar o que eu disse, porque é a vontade de quem morreu que tem que ser cumprida, não a vontade de outras pessoas que estão vivas, que estão querendo fazer alguma coisa para melhorar aquilo que a pessoa deixou no testamento. Não pode. O testamento, ele é uma coisa fechada. O que aquela pessoa que morreu deixou escrito é o que vai valer. Cumpriu ou não, mas não pode alterar. Então, o que é o diatec? É um testamento. E isso é uma disposição feita por uma parte que a outra parte pode aceitar ou rejeitar, mas que nunca pode alterar. Então, na velha aliança, eu precisava fazer a minha parte e Deus precisava fazer a parte dele. Na nova aliança, não. Deus deixou o seu testamento. Esse é o testamento do nosso Deus. E eu e você só temos que fazer uma coisa: aceitar ou rejeitar. Mas a gente não pode alterar o que está aqui. Essa é a nova aliança no Senhor. Você tem aqui um testamento lindíssimo para você cumprir, para você olhar, se deliciar, porque tem palavras maravilhosíssimas aqui. Isso aqui é a nova aliança, todinha aqui para você ler, de capa a capa tem a nova aliança aqui para você. E aí a gente vai entrar, eu espero que os irmãos tenham entendido a diferença de uma aliança para outra. Na nova aliança, Jesus já fez, ele já morreu, ele já deixou o seu testamento, e melhor, ele ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Então ainda temos algo melhor na nova aliança que na velha não tinha. E aí nós vamos continuar aqui. Em Hebreus 7, vamos abrir em Hebreus, capítulo 7. No versículo 18. Hebreus 7, o 18, o 19 e o 22. Diz assim: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Por que a gente leu esse texto aqui em Hebreus? Porque nos primeiros 2 versículos, 18 e 19, começa a dizer que a velha aliança, ela era fraca, porque precisava de mim e de você para dar certo. Pode contar com a gente? A gente é fraco, né, irmão? Às vezes a gente tenta fazer o melhor. Diz a Bíblia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal parece que a gente faz sem perceber, né? Quando uma aliança depende de uma parte que é assim, como nós somos, é a nossa natureza humana. Ela fica muito fraca. Essa aliança era fraca por causa disso. Mas Deus precisava fazer isso para dar a oportunidade à nação de Israel de servir ao Deus. Mas Deus sabia também que Israel iria pecar. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe que a gente é pecador. E quando aquela aliança foi quebrada, Ele fez uma melhor ainda. Ele enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz, deixou esse testamento maravilhoso. E agora, nós não precisamos mais estar escravos da lei. Agora nós temos que viver pela fé. Outra diferença que a gente tem que parar um pouquinho para a gente analisar. Viver debaixo da lei é viver a letra, a literalidade da lei. Estava aqui, não matarás. Se eu não matasse ninguém, estava livre, estava cumprindo aquilo que o Senhor estava dizendo, entre aspas. Mas Deus não queria só que a gente só não cumprisse a literalidade, não matarás. Ele queria que você não pensasse, morre. Que às vezes a gente fala assim, né? Morre, parece que veio do inferno, morre logo para me deixar em paz. Só isso já é contrário ao que Deus quer para a gente. E quando Ele botou a lei e botou não matarás, e as pessoas achavam que não matei, tá tranquilo, estou cumprindo a aliança. Mas quando a gente pensa,
morre logo. Vai logo para não sei aonde. Quando a gente começa a fazer isso, cada dia mais a gente se distancia da aliança. E sem perceber, a gente não descumpriu a letra da lei, mas a gente começa a se afastar, E daqui a pouco, a gente já está tão longe, que a gente já nem conhecia mais aquele Deus. E era assim que vivia o povo de Israel. Todos aqui já leram o Velho Testamento incansavelmente e sabem disso. Ora o povo estava com Deus, ora o povo estava fazendo ídolos, bezerros, um monte de coisa errada. Ora o povo se arrependia e voltava para Deus. Ora estava nos seus ídolos, adorando outros deuses. Isso acontecia na Velha Aliança, porque o pessoal achava que era a letra da lei e só aquilo era o que bastava para ser cumprida aquela aliança. Mas Deus não queria só isso. Por isso Ele instituiu uma aliança muito maior e muito mais difícil de ser cumprida, não pensa? Não é verdade? Quando a gente tem que pensar também, só o meu pensamento eu já estou transgredindo, se só em cogitar falar eu já pequei, parece mais difícil a nova aliança de ser cumprida do que a velha. Parece que é meio difícil aquilo de acontecer. Mas ao longo dos textos os irmãos vão entender qual foi a saída que o Espírito Santo nos deu. E assim, aquilo que a lei foi incapaz de promover, o aperfeiçoamento pessoal, o pessoal que estava na velha aliança, que vive na velha aliança, não tem esse aperfeiçoamento na sua caminhada cristã. Por quê? Porque acha que cumprindo a legalidade já agradou o coração de Deus e que por isso está certo. Mas não é. A lei não foi capaz de aperfeiçoar os sentimentos, os corações, as mentes das pessoas que estavam naquela aliança. O povo dizia, eu vou te seguir, Senhor, mas daqui a pouco estava fazendo outra coisa. E ali a lei não foi capaz, porque ela dependia da vontade dos homens para dar certo. E aí o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e para quem o aceitar, todo mundo que aceitasse Jesus podia fazer parte dessa nova aliança. Então Jesus resolveu fazer outra aliança, uma nova aliança muito mais firme. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 25, diz assim: Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Na velha aliança, era a lei que mandava, né? A lei que estava ali. Mas a lei, por si só, não podia ser levado como um modo de vida. A letra da lei diz, não matarás, não podia ser, na realidade não é isso. A lei não podia ser levada como uma forma de se justificar dos seus pecados. Se eu não fiz isso, se eu não matei, não está ali na letra da lei, então eu estou livre de toda justificação. Quem pensava assim estava errado. E por isso a velha aliança dava a entender de que a lei cumprida já estava bem, parecia que a pessoa estava salva, mas não. A salvação não vem pelo cumprimento da lei. A salvação não vem por isso, a salvação vem por Jesus, vem por você se dedicar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E as pessoas estavam achando que era assim. E o incrível é que a gente vê isso nos dias de hoje. Jesus já veio, Jesus já instaurou a nova aliança, Jesus já fez a parte dele, é só a gente aceitar ou não, mas a gente às vezes cai nessa, de achar que a lei, os rituais, tudo que estava lá no Velho Testamento tem que ser cumprido à risca no momento agora, para que a gente possa continuar em salvação. É impressionante como você vê pessoas dizendo que as pessoas podem perder a salvação. Ah, não vai mais na igreja. Se Jesus voltar, vai ficar. Já viu isso? Já ouviu essa? Eu vou dizer para você. Por que a nova aliança é difícil? Você não vai ficar, não. Você vai. Mas você vai ter que dar conta. Por que você podia estar e não estava? Você vai dar conta. Mas você não vai deixar de ir por causa disso. Por isso que é difícil. Sabe por quê? A nova aliança te trouxe liberdade
de escolha. Você sabe o que é certo. Você sabe, mas você é que escolhe. É você aceita ou não. Você aceita ou rejeita. Por isso que é assim a nova aliança. É mais difícil. Vai parecer que é mais difícil a nova aliança. Mas a nova aliança é superior à antiga. E tem algo poderoso que vai fazer você entender por que ela é melhor. Vamos continuar. Em Gálatas 4, no versículo 9, diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. É assim às vezes que acontece. Tem gente, infelizmente, que acha que se não tomar a ceia, está impuro. Tem gente que acha. Não participei da ceia. Esse mês eu estou impuro. Esse mês estou fora da comunhão. Querido, disse Jesus, todas as vezes que comerdes e beberdes, fazeis em memória de mim. Toda vez que você comer na sua casa, que você comer um lanche na rua, que você comer, você tem que lembrar de Jesus. Você tem que lembrar do seu sacrifício. Você está em comunhão com Ele. E aí, sabe qual é a preocupação que surge nesse momento? Tem gente que acha que no momento que a ceia está sendo dada aqui, não vou tomar não, porque eu estou em pecado. Eu não estou falando com o irmão tal, não estou fazendo aquilo, outro. Vou tomar não. Mas continua comendo, continua vivendo, continua para cima e para baixo com o seu pecado. Você acha que pelo fato de você não ter tomado a ceia, você está livre? A nova aliança não está baseada naquela especificidade daquele dia da ceia. Está baseada numa vida com Deus. Você é povo de Deus não só no momento da ceia, você é povo de Deus quando você está fora da igreja também. Você é povo de Deus quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está em outros lugares. Você continua sendo povo de Deus. Deus já falou para você, nem em pensamento fique mal com o irmão. Se depender de você, esteja em paz com todos. Essa é a palavra de Deus. Na nova aliança, não adianta dizer, mas no dia da ceia eu pedi perdão. Mas naquele dia do culto do perdão, eu pedi perdão. Ficou 30 anos sem perdoar. Isso tem consequência, irmão. Isso tem consequência. Por isso que Deus diz, dai lugar à ira. A ira vem, é inevitável, nós somos seres humanos, ela vai vir. Mas também diz a palavra, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa passar os dias, passar. Porque isso vai trazer malefício para você e para a sua vida espiritual. E aí, a gente acha que as pessoas, só do Antigo Testamento, que estavam assim, né? O povo de Gálatas, a gente vai ler bastante aqui essa parte de Gálatas por causa disso. O povo de Gálatas estava caindo nessa bobeira. Era bobeira o que eles estavam fazendo. Eles aceitaram Jesus como Salvador, aceitaram tudo, mas sabe o que eles achavam? Que tinham que fazer a circuncisão para ser do reino de Deus. Tinham que seguir os rituais judaicos para serem incluídos como Israel de Deus. E não é assim. Não é assim. Nós não precisamos disso para ser salvo. Entenda isso, irmão. É importante você tomar ceia, é importante você estar em comunhão, é muito importante. Mas não adianta você fazer uma coisa só aqui no momento do ritual e outra lá fora. Nós somos povo de Deus em todo e qualquer momento. Se a gente está fora, não é só no momento da ceia que você é lembrado que você tem que levar isso em consideração. Você está comendo juízo aí, ó, dias e dias e dias e dias e dias, sem pensar nisso. A nova aliança parece mais difícil, não parece? Parece difícil, né? Você fica ali, se fosse só no momento da ceia, seria mais fácil, né? Antes da ceia, peço perdão, tomo a ceia, estou zerado de novo. Se eu fizesse alguma coisa errada amanhã, esperava a próxima ceia, pedia perdão, tomava, estava zerado de novo. Não é assim. Na nova aliança,
estando aqui, estando lá, qualquer outro lugar, você é povo de Deus. Você vai levar aquilo. Tanto as coisas boas que você escolher, quanto as coisas ruins que você escolher. Você não vai precisar só daquele dia específico para se lembrar. Toda a tua vida é uma vida de santidade. Toda a tua vida é uma vida que tem que estar pautada na mão de Deus. E a gente continua lendo em Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. A gente está passeando um pouquinho na Bíblia, mas é bom, até para a gente, né, ver bastante versículo que comprovem isso que está sendo dito, que é bom a gente ouvir do próprio Deus, né? E quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, né? Através dos homens inspirados. Então é melhor que ele, a letra da Bíblia, fale mais do que eu. E assim no versículo 5, Marcos 7, versículo 5 até o 7 diz assim: Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com mãos impuras? Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que isso quer dizer? Cumprir a legalidade. Tem que estar na igreja de domingo a domingo, ou tem que estar simplesmente por estar, não vale a pena. Você tem que vir de coração. Porque fazer as coisas só para aparecer para os outros, eu sou santinho, eu chego no horário, eu saio no horário, eu estou fazendo tudo certinho. Fazendo as coisas só para aparecer para os outros, Deus vê a intenção do coração. A nova aliança é mais profunda. Não adianta só cumprir o ritual. Você tem que entregar o teu coração junto com ele. Você tem que ir além. Você tem que entregar a sua mente. Você tem que entregar o seu coração. Na hora que você estiver aqui, na hora que você estiver em outro lugar testemunhando do Senhor, tem que ser de coração. Porque senão, estamos como os fariseus, que eram hipócritas. Faziam tudo só pelo reconhecimento. Estou jejuando, saíam com o rosto todo pálido, botavam roupas bem surradas e ficavam: estou jejuando porque estou me santificando. Isso era o que os fariseus faziam. Para quê? Para aparecer, para dizer que era santo. Só que Jesus conhecia o coração. E Jesus conhece o nosso coração. E o que ele estava dizendo? Vocês são hipócritas. Porque só faz para aparecer. Tem que fazer com o coração. Está jejuando? Então jejua mesmo. Faz isso com o coração. Faz isso. Quando jejuar, ajeita o rostinho, bota um sorriso no rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando, não. O Senhor, que te vê em secreto, vai te recompensar em secreto. Porque o Senhor conhece o teu coração, as tuas tribulações, os teus momentos de dificuldade. Nesse momento, o Senhor vai abençoar a tua vida. Quando você fizer de coração. Então, o que garante para a gente que a gente está fazendo certinho na nova aliança? Quando a gente faz de coração para Deus. Não somente para cumprir os rituais. Não é só porque o pastor pede, não é só porque fulano, do líder do ministério tal, te pediu. Faça porque você faz para Deus. Nesse momento eu queria fazer um relatozinho. Não somente nas coisas da casa de Deus, mas em tudo você tem que fazer de coração. Porque isso Deus manda. Tem tanta coisa aqui na Bíblia, porque tudo aqui faz parte da nova aliança. Então, todas as regras que estão aqui são parte da nova aliança. Aqui diz: obedecer às autoridades, tanto as de fora também, governador, presidente, prefeito, chefe de departamento, o seu chefe, todos eles são autoridades de Deus sobre você. Tem que honrar todos eles. Não pode passar por cima da autoridade de nenhum deles. Tudo tem que ser feito de coração para Deus. Tem hora que a gente tem que engolir sapo? Tem. Mas o nosso Deus também engoliu. Jesus também engoliu. Imagina, sendo dono de toda a verdade, sendo
inocente morrer de uma morte vergonhosa e humilhante, e ainda com o povo gritando: se o Senhor é Deus, sai daí, salva o Senhor e salva nós também. Imagina, tem injustiça maior do que essa? Você sendo inocente. Então, irmão, no dia que você for inocente e uma injustiça acontecer, joga na cruz de Cristo. Fala: Senhor, é autoridade sobre mim, é uma pessoa que, se eu falar, vai perder para Cristo, porque é um incrédulo. E aí você vai ter que se calar naquele momento. Joga na cruz de Cristo, porque você tem que servir Deus de coração sincero. Não é tomar as dores do seu eu e fazer o que bem quiser. Não é assim. Na nova aliança, nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus, diante de todas as atitudes que nós vamos tomar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como você está vivendo, irmão? Você está vivendo na nova aliança e participando das bênçãos que ela tem? Ou você está na escravidão da antiga aliança? Lá em Gálatas 3, que a gente vai voltar lá, em Gálatas 3, o versículo 3, diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E agora você vai entender, irmão, por que a aliança, a nova aliança, ela é superior do que a antiga. Agora você vai começar a entender. Parecia difícil. A nova aliança parecia muito mais difícil do que a primeira. Mas agora vai vir a tua resposta. Agora você vai entender por que ela é superior e por que você está numa aliança muito melhor do que a primeira. Aqui, Paulo estava falando aos Gálatas. Eles estavam começando a servir Jesus pela fé, mas depois estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio. O que isso quer dizer? Muita gente, muito crente, isso não é de fora não, muito crente, tem tentado ter uma vida dedicada e consagrada a Deus com esforço próprio. Agora pensa bem, irmão, tem certeza que você nunca caiu nessa? Tentar fazer com seu esforço próprio uma vida dedicada e uma vida consagrada a Deus? É difícil a gente ver quando que a gente está sendo guiado pelo Espírito, quando a gente está tentando fazer com esforço próprio, mas pensa, é difícil, não é? A gente conseguir ter uma vida santificada, é difícil engolir um sapo, é difícil a gente dar a outra face quando nós fomos agredidos, é muito difícil uma vida de santidade, é muito difícil uma vida consagrada a Deus. Mas será que está sendo mais difícil porque você está escolhendo a forma errada de tentar conseguir essa forma, essa vida santificada e dedicada a Deus? Não tenta, irmão, com a sua própria força, porque o auge dessa nova aliança é que você tem o Espírito Santo de Deus para te dar o desejo e a capacidade de andar em santidade. Como que eu vou conseguir fazer isso, Elise? Eu já tenho tentado, parece que eu tentei, mas não consegui. É com oração, irmão. É com jejum, é com leitura da palavra. E no dia que você errar, creia, vai conseguir na segunda. Eu errei agora, mas na próxima eu acerto. Nessa eu não caio mais. E sabe o que acontece? Temos que dar lugar para o Espírito Santo. A nova aliança é melhor quando a gente entra pela fé em Jesus e quando a gente vive pela fé que o Espírito Santo está nos guiando. Se você entra pela fé e depois tenta com a sua própria força pegar a literalidade do que está escrito aqui e tentar viver, é difícil. E ainda assim vai ter dia que você não vai saber o que escolher, porque aqui não está dito para você, compro aquela roupa ou não, compro aquele carro ou não, compro aquela casa ou não. Aqui não está escrito. Sabe onde você vai ter essa resposta? Em vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. A nova aliança só é melhor porque você tem o Deus Todo-Poderoso para te dizer, vai por aqui, por ali não. Toma cuidado. Tem tropeço aí, passa por cima. Deixa Deus ser o seu guia.
E aí sim, essa nova aliança vai ser tremenda na sua vida, porque você vai viver de fé em fé, você vai passar por experiências sobrenaturais, você vai ver o extraordinário de Deus, você vai conhecer ainda mais esse Deus. E quando você achar, Deus é impressionante, ainda vai ter mais dele para você conhecer. Essa é a nova aliança, é vida de intimidade com Deus, aperfeiçoamento no Espírito, não no esforço próprio. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não se santifica vindo aqui, buscando as bênçãos que Deus dá à igreja, quando a igreja se reúne, depois você quer que o seu esforço próprio te sustente. Porque é isso que você plantou, só a sua carne. Você plantou carne. Eu não atendo a um chamado, eu não faço o que a minha igreja está fazendo, não quero compartilhar dessa visão, não quero participar, não vou e não faço. E depois você quer ter comunhão com essa igreja, você quer desfrutar das bênçãos dessa igreja. Você está se descolocando da posição. Não é Deus que está te tirando, não. É as suas escolhas. Porque na nova aliança, lembra, tudo já está lá prontinho. Mas quem aceita ou não, eu e você. E Deus só fica assim, escolhe a vida, escolhe o certo, faz assim, faz assim. Mas se a gente der lugar, a vida é de fé em fé, de glória em glória. Se a gente não der lugar para o Espírito Santo de Deus nos guiar, é esforço humano, cansaço, desânimo, depressão, morte espiritual. É isso que acontece. E muita gente tenta, no próprio braço, lutar contra Satanás. Tem gente que luta com o próprio braço. Acha que eu sozinho vou conseguir. Porque eu já aceitei Jesus, eu já estou pronto. Tem que viver pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus quem nos aconselha. É Ele quem nos dá a vitória. E Ele nos garante a vitória. O nosso Deus não conhece derrota. Gostei muito da palavra que o Wallace deu para os jovens quando a gente estava saindo para o evangelismo. E ele falou assim, esse Deus que a gente vai pregar não conhece a derrota. Então a gente vai sair vitorioso. Porque o nosso Deus nunca conheceu a derrota e nunca vai conhecer. Não tem dia que você vai falar assim, o Espírito me deu um conselho errado. Pare e pensa, você parou para ouvir a voz de Deus? E agora algo muito importante. Sabia que tem 3 vozes que falam dentro de você? A voz do Espírito Santo, a sua voz e a voz do inimigo. A voz do inimigo está contra a palavra de Deus. Você logo vai perceber que essa voz não é de Deus, porque você sabe que vai estar contra a palavra. Mas e se eu não tenho intimidade com a palavra? Como que eu vou saber se essa voz é de Deus ou se não é? Fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente só reconhece que a voz é do inimigo quando ela se confronta com a palavra. E se eu não manejo bem a palavra, eu não vou saber reconhecer se essa voz é de Deus ou se ela não é. Então, irmão, não perca tempo. A nova aliança é linda. A nova aliança é o seu Deus, sendo Deus na sua vida, fazendo de você povo dele, povo de propriedade exclusiva dele. Para a gente terminar, abre em 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que eu peguei esse versículo no final? Para te dizer que, como você é sacerdócio real de Deus, você é povo exclusivo de Deus, assim como estava escrito em outras palavras em Jeremias 31, quando a gente colocou, a nova aliança é essa, é você ser povo de Deus, você foi chamado para ser povo de Deus, e você não foi chamado para ser um povo qualquer, é um povo real, para exercer sacerdócio santo, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida reta.
E como você foi chamado para ser sacerdócio real, Deus te fez ministro da nova aliança. Quando está escrito ali, você é sacerdócio real, Deus está dizendo que você é um sacerdote da nova aliança. Você é sacerdote da nova aliança. E o que o sacerdote faz? Adora a Deus. Você precisa ter uma vida de adoração a Deus. Você precisa amar o mundo. Não é amar as coisas que o mundo ama. Amar as pessoas que estão no mundo. Adorar a Deus, amar as pessoas que estão no mundo e unir. Convidar esse mundo para receber Deus. E depois, deixa essa pessoa também viver a nova aliança dela. Porque se você ficar no meio, também você vai atrapalhar. A nova aliança tem algo de muito bom. O sacerdote não precisa fazer por você. Você tem acesso direto ao Pai. Porque o Espírito Santo vai ser selado no seu coração e você vai poder ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus conhece a mente de Deus. Olha que poderoso, você sabe o que se passa na mente de Deus se você der lugar para o Espírito Santo. E quando você é chamado a ser sacerdote da nova aliança, Deus espera algo de você. Sabe por quê? Uma pessoa transformada, ela pode testemunhar, ela pode ensinar, ela pode pregar, ela pode cantar. Seja qual for o seu dom, use. Porque na nova aliança você está livre do pecado. Você não precisa viver na culpa do teu pecado. Você já foi liberto pelo sangue de Jesus. Você só tem que entender, não é pelo seu esforço próprio, mas pelo Espírito Santo que habita em você, que se você der lugar, ele vai te conduzir numa vida de santidade. Escute isso, é a minha palavra final. Não é impossível ser santo e irrepreensível no meio de uma geração corrupta. Você pode. Você pode ser povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real e mostrar com a sua vida que pode sim haver pessoas santas. Perfeito? Não. Pessoas santas. Lembre disso. Não queira perfeição. Queira santidade, e o Senhor vai ser fiel para te mostrar como é que você deve conduzir a sua vida. Gálatas 5,16, não precisa abrir, diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, irmão. A nova aliança é a garantia de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Segundo, na nova aliança, eu tenho o Espírito do Deus Todo-Poderoso para me ajudar a fazer a minha parte. Não é lindo? Não é muito mais fácil do que depender só de nós? Na nova aliança, o Espírito Santo está com você. Tá bom? Você não está sozinho, irmão. Você tem uma igreja, você tem o Espírito Santo, você tem o Deus Todo-Poderoso te ajudando. Amém. Vou chamar o Fabrício, né? O presbítero Fabrício. Ele sempre vai estar dando aqui os encerramentos, né? Está aí com a responsabilidade eclesiástica nas férias do pastor.